Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para a Tua glória em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada para a Tua glória em nome de Jesus, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nesta noite não seja diferente. Os que vão me ouvir ao vivo, os que estão aqui presencial, os que estão online pelo YouTube e Facebook, que também recebam o perfeito entendimento da sua palavra para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim seja, amém. Quem pode dizer amém? Glória a Deus, pode se assentar os que estão aqui. E hoje temos uma palavra nova, temos uma ministração nova, um tema novo. Bíblia, papel e caneta. A caneta tem que estar sempre do lado, tá? A caneta você não pode deixar de não ter ela, porque você precisa, duas coisas a caneta. Anotar na sua Bíblia, tá? Você pode anotar na sua Bíblia o texto que for falado, a ministração, e anotar no seu caderno de estudo. É bom que você tenha uma caderneta, um caderno, para você acompanhar as ministrações de quarta, de domingo. Você que está longe, né? Você também que está aqui em Santo André presencialmente, é preciso que haja uma caneta, porque é assim que você aprende, né? Assim você guarda. Então você marca, anota na sua Bíblia, marca no caderno o texto que foi ministrado, tá bom? Tema de hoje, Bíblia, papel e caneta. Tema de hoje, um cego não enxerga. Quero falar sobre isso. Você já parou para pensar nisso aí, irmão? Que um cego não enxerga? Às vezes nós esperamos que todos enxerguem o que enxergamos e esquecemos que um cego não enxerga. E por ele não enxergar, não há nem o que condenar nele, né? Porque ele não enxerga. Mas uma vez que é colocado o colírio nos olhos dos cegos, segundo a vontade de Deus, segundo o poder de Deus, segundo o Espírito Santo, segundo a palavra que é viva, poderosa e eficaz, o cego pode voltar a enxergar. Amém, abençoados? Porque eu enxerguei. Eu que era cego, eu que um dia não enxergava, eu passei a enxergar. Tem mais aqui que passou a enxergar? Glória a Deus pela sua vida. Você também passou a enxergar, você que está aí? Porque foi colocado o colírio nos seus olhos, que o Espírito Santo ministra, manifesta em nossas vidas quando nós cremos na palavra de Deus. O colírio é passado, ele é dado quando nós cremos no que está escrito. O ponto de partida é o que Jesus disse, né? Em João 7,38, quem crê em mim, como está escrito. Quando você crê em Deus, como está escrito, porque o que está escrito é a palavra dele. O que está escrito é a palavra de Deus. Quando você crê no que está escrito, você está crendo nele, né? Você está crendo, ele disse, pela graça sois salvos. Você crê? Então você está crendo no que ele disse, pela boca de Paulo. Porque Deus usa homens para falar com homens. Hoje eu quero falar sobre um cego não enxerga. E você tem que entender isso. Porque talvez você está falando com um surdo e você quer que ele ouça. Às vezes você está falando com um cego e você quer que ele enxergue e ele não enxerga. Às vezes você já fez isso, fez aquilo e ele não enxerga. Porque o cego não enxerga e o surdo não ouve. Vamos ver o que Jesus falou em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Está aqui. Bíblia, papel e caneta. Mateus 15, versículo 13 e 14. Veja na sua Bíblia. Bíblia, papel, pega ela aí, caneta.
Vamos anotar na Bíblia. Ó. Mateus 15, 13. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Você não foi. Você já entendeu o que eu estou falando. Você já deve ter visto até alguns casos. Né? Então, porque o Pai não plantou. O que é o Pai não plantar? O Pai não chamou. O Pai não escolheu. O Pai não predestinou. Ah, pastor, mas só vai vingar quem foi chamado por Deus. Só vai vingar quem foi escolhido por Deus. Essa é a verdade, irmãos. Você não lembra de Lucas 8, a parábola do semeador? 4 tipos de terra, só um vingou. A semente, que é a palavra de Deus, só vingou quando caiu na terra boa. Porque enquanto caiu na beira da estrada, enquanto caiu nos espinhos, enquanto caiu no pedregulho, não deu nada. Você conhece a parábola do semeador de Lucas 8. Quando a semente, que é a palavra de Deus, caiu na terra boa, é claro que Jesus estava falando por parábola. Ou em outras palavras, ele estava falando de um modo profético. O que é a terra boa? A terra boa é aquele que foi chamado, escolhido por Deus. Esse recebe a palavra com alegria. Ele recebe as coisas de Deus com alegria. Porque ele quer as coisas de Deus. Porque ele é de Deus, ele quer as coisas de Deus. Então as coisas se encaixam. Essa é a terra boa. Jesus chamou de terra boa. Mas na verdade Paulo falava de escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Que é a terra boa. Aí vinga mesmo. Porque foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Aí vinga mesmo. Mas o que Jesus disse em Mateus 15, 13? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Não foi chamado. Não foi trazido. Não foi um mover. Foi uma emoção, às vezes uma emoção carnal, terrena, humana. Mas as pessoas estão nas mais diversas igrejas, me permita falar isso, na maioria das vezes por interesse. O que mais tem hoje é a igreja pentecostal dos interessados nas coisas de Deus. Igreja evangélica dos interessados nas coisas que Deus pode fazer. Então Deus pode curar, Deus pode dar prosperidade, aí a pessoa está interessada. Mas na verdade o foco é o que Jesus disse, ó, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e de toda a tua alma. É esse que é o foco. O escolhido, ele vai... ou ele vem até as coisas de Deus, ou até Deus, por causa do próprio Deus. Desculpem, isso aí é igual aquelas novinhas que casam com um velho de 90 anos. É que o amor... mas se o velho morasse na favela, não tinha amor. Ah, estou entendendo o amor. Ah, porque está na televisão, é famoso, é ator, é milionário. Aí a novinha de 27... casado com um velho de 90, desculpa a expressão velho, né? É só uma força de expressão, para você ver a diferença de idade. Uma mocinha, né? Mocinha, 27 anos, casado com um senhor, que pode ser avô, de 90 anos. Não, porque o amor, só se for o amor tá dela. Amor tá dela é saborosa. Então vamos fazer uma... desculpa, eu não acredito. Mas por que você não acredita no amor? Bom, então tira todo o dinheiro do velhinho e eu quero ver se ela vai ficar com ele. Tira a mansão. Tira o carro importado, tira a renda, tira a poupança, tira o dinheiro. Você acha que uma mocinha de 27 anos, a pele tudo justinha, vai ficar com um velho tudo enrugado, parecendo um maracujá velho? Que mocinha que quer um velho desse, parecendo o vô dela? Não é verdade? Amor, coisa nenhuma. Falei. Então é assim. Hoje as pessoas vêm até Deus por interesse. Alguém já sabia disso aí ou só eu? Só por interesse. Aliás, os lobos, sabendo disso, abriram igrejas. Não é? Não abriram igrejas? Venham participar da campanha e da corrente. Você vai ser um empresário. Você vai se tornar um empresário. Você que quer ser um empresário. Quem que não quer ser empresário? O cara é servente de pedreiro, ganha R$100 por mês. Você que quer ser empresário. Você que crê em Deus. Quem que não quer? Na verdade, é tudo uma jogada. Estão entendendo?
É tudo uma jogada de palavras. A neuropsicologia chama isso de lavagem cerebral, né? Tudo um jogo de palavras. Você que crê em Deus, claro que crê. Você que quer ser bem-sucedido, quem que não quer? Você que quer ter uma mansão e ser empresário e ter uma fazenda, quem é que não quer isso? Então vem aqui fazer 7 semanas, traduzindo. E nisso criaram as igrejas evangélicas dos interessados nas coisas de Deus. Mas se você quer saber a verdade, o próprio Jesus diz em Mateus 15:13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, sublinha aí, ó, será arrancada. Aí você fala assim, por isso que eu já vi na minha caminhada pessoas que não permaneceram. Não é? Não permaneceu porque não ganhou a fazenda, não ganhou a picape importada, não se tornou empresário. Então, se decepciona. E o pior, hein? As pessoas se decepcionam com Deus quando Deus não tem nada a ver com isso. Alguém crê na Bíblia, na palavra de Deus? Deus não prometeu fazenda para ninguém. Falei. Mas não pode ter fazenda, você pode ter 500 fazendas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Abraão tinha fazenda, Salomão, Ezequias, eram homens ricos, bem-sucedidos. Ser rico não tem nada a ver com ser interessado nas coisas que Deus tem. Você pode e deve ser bem-sucedido, porque Jesus, sendo rico por amor de nós, se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. 2 Coríntios 9:7, então não tem nada errado. O problema é você ser um interesseiro. Escapou isso aqui. Porque o foco de quem foi chamado por Deus é amar a Deus. O foco de quem foi escolhido por Deus, a consequência de... É bom você escrever isso, hein? A consequência, isso é consequência. Não é uma regrinha que você tem que cumprir. A consequência de quem foi chamado por Deus, de quem foi escolhido por Deus. Consequentemente, ele vai amar a Deus, ele não vai ser um interesseiro. Geralmente, por isso que você vê na Bíblia uma multidão seguia Jesus. Você não vê a multidão? Então, mas a multidão era o quê? João 6. O João 6, trabalhai pelo pão que permanece para a vida eterna, que é o que ninguém quer. O que o ser humano quer? Ele quer o pão temporário, o pão do dia a dia. Ele não quer o pão que permanece para a vida eterna. Ele quer o pão que perece. Traduzindo, bens materiais. Porque Deus é poderoso. Deus não é poderoso? Deus não opera milagres, sinais e maravilhas? Então, a pessoa quer Deus por causa disso. Não pelo que Ele é, mas pelo que Ele tem. Quem está entendendo? A última vez hoje, hein? Mateus 15:13, que eu vou mudar de assunto. Mateus 15:13. Porque o assunto hoje é: um cego não enxerga. Então, Mateus 15:13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jesus falou, mas deixa. Não tem problema. O Pai não plantou? Não se mete. Deixa. São condutores cegos. Cadê a caneta? Se um cego, olha lá, se um cego guiar outro cego. De que cego que ele está falando? 13. Da planta que o pai não plantou. Ele está chamando de cego. Isso é texto e contexto. Não posso pegar texto isolado. O ministério graça apostolado é um ministério sério, para pessoas sérias, que levam a sério a palavra de Deus. Nós não estamos aqui brincando de igrejinha, nós não estamos aqui tentando fazer barganha com Deus. Se o Senhor me dá isso, eu faço aquilo. Se o Senhor não der, também eu saio da igreja. Se o Senhor me der, eu vou te servir. Se o Senhor não der também, eu não canto mais, eu não levanto mais minhas mãos, eu já não adoro mais. Não estamos aqui para fazer barganha com Deus. Posso ouvir um amém? Quero crer pela fé que estamos aqui porque amamos a Deus. Pelo menos eu que fui chamado, escolhido, predestinado. E eu não amo a Deus por interesse. Mas porque Deus te deu, mas se Ele não der, eu já amava antes de ter. Quando eu andava a pé com o sapato furado, eu já amava a Deus. Eu andava na chuva, na garoa, para ir num culto. Eu já amava a Deus. Eu sempre amei a Deus. Depois que Ele me chamou, eu passei a amar a Deus.
Antes não. Mas quando eu tive uma experiência com Deus, Ele não tinha me dado nada. Aliás, tinha me dado a salvação pela graça, que eu nem sabia. E aí quando eu fiquei sabendo, eu amei mais ainda. Porque o amor vai aumentando. De modo que vamos sendo constrangidos. O amor vai aumentando, nós vamos sendo constrangidos. Por quê? Pelo que Ele fez, ou pelo que Ele faz no dia a dia. Então não há um interesse. Eu já falei aqui várias vezes, hein? Eu não peço nada a Deus por mim. Ah, Senhor, eu oro no nome de Deus para que o Senhor me dê. Eu não peço nada por mim. Você sabia disso? Pastor, qual que é o segredo? Um doce. Eu não peço nada por mim. Desculpa, é a realidade. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor me dê. Não peço nada. Nunca pedi arroz, nunca pedi feijão. Nunca. Nunca pedi dinheiro, nunca pedi carro. Mas como que essa coisa acontece? Está escrito no Salmo, descansa no Senhor. Outra versão, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Como é que você recebe as coisas, pastor? Eu só descanso em Deus. Ele conhece meu coração. Eu não chego nem a pedir, abençoado. Não falei para você que o anjo ministrou ontem? Eu não pedi uma vez, eu não orei. O que você fez? Ele pôs no coração e eu fiquei quieto, vivendo minha vida, servindo a Deus. Como está escrito, tudo tem o seu tempo determinado. No tempo determinado, as coisas acontecem. O anjo vem e ministra. Mas você não pede? Não peço. Você não vai? Não vou. O que você faz? Eu sirvo a Deus 24 horas por dia. Se Ele quiser dar, amém. Se Ele não quiser, fica assim. Eu continuo amando. Ele conhece o meu coração. Esse é o problema. O problema é Deus conhecer o seu coração e descobrir que você é um velho. Escapou sem querer isso aqui. É esse que é o problema. Porque Ele conhece o coração. Ele sonda os corações. Ele conhece os pensamentos. Não tem como fugir. Paulo disse em Hebreus, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem havemos de prestar contas. Quem? Deus. Então Ele conhece o coração. Ele conhece o seu pensamento. Está escrito que Ele apanha o sábio na própria astúcia. Deus me pega. Sabe onde Ele me pega? Lá em Gênesis, quando eu vou ler sobre o sacrifício de Isaac, que Deus pediu a Abraão e Isaac. Sabe onde Deus me pega? Numa frase que Deus disse. Vou resumir. Deus pediu para Abraão e Isaac, o seu filho, como sacrifício. Não é isso que você sabe? Então você conhece a história. O Abraão acordou de madrugada, foi lá e preparou o altar, pegou o machado para sacrificar o Isaac. Na última hora, Deus falou, Abraão, Deus falou, Abraão, não faças mal ao menino. Lembra? Mas tem uma frase que me pega. Deus falou, Abraão, e o Abraão com o machado ia sacrificar o Isaac. Deus pediu, ele cria, pela fé, ele ia entregar mesmo. O único filho, hein? Aí, olha o que me pega, já faz 32 anos que essa frase me pega. Falei ela com você hoje. Olha a frase que me pega. Quando Abraão foi sacrificar o Isaac, Deus falou, Abraão, não faças mal, menino. A frase, agora eu vi que você é fiel. Essa frase me pega, irmão. Aí tem coisa, irmão. Aí tem coisa. Como agora vi que você é fiel, se Deus é onisciente. Se Deus conhece os corações. Se Deus conhece o pensamento. Ele não sabia que o Abraão ia. Ele ia fazer ou não ia fazer o Abraão? Ia ou não ia? Tanto ia que tinha pegado o machado, já ia sacrificar. Fazer o quê? Com dor no coração, chorando. Mas fiel e temente a Deus, mas até aí tudo bem. O que me pega foi quando Deus disse, agora sei que é fiel. Diga pela fé, Deus sempre soube. Não é esse o Deus da Bíblia? Que sabe todas as coisas? Como agora sei que és fiel? Mas então por que Deus diz isso? Porque Ele queria provar para Abraão mesmo que o próprio Abraão era fiel. Não é que Deus queria ver se Abraão era... Porque Deus sabe todas as coisas. Amém? Ele sabe todas as coisas. A questão é, ou está, com os Abraãos. Porque se Deus te pediu o seu Isaac, o que você... O quê? Meu Isaac? Não, pelo amor, não, senhor. Pastor, o que foi? Pastor, você é louco. Deus está me pedindo o meu Isaac. Pastor, só tenho esse. O que eu vou fazer agora? Deus me pediu. Então o problema não está com Deus. Está com os Abraãos. Eu não quero uma medalha, eu não quero um troféu. Deus está permitindo dar esse testemunho. Uma vez a igreja ficou sem ter dinheiro para pagar aluguel.
Porque nós vivemos pela fé. Aqui não vende nada, aqui não cobra nada, aqui não tem carnezinho para você ficar. Aqui não tem, aqui é pela fé. Vem quem Deus traz, semeia quem Deus toca no coração, ninguém é obrigado a nada, ninguém fica pedindo, sempre você vê, ninguém fica forçando a nada. Não fica passando envelope, não fica passando sacolinha para constatar. Aqui é tudo pela fé. E teve uma vez que não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu não quero uma medalha, hein? Eu não quero um troféu. Eu estou avisando antes. Não é para me exaltar ou enaltecer. É um testemunho verídico, sirva como exemplo para vocês. Do que é Deus conhecer o coração. Eu creio que foi Deus que permitiu isso aí. Então, 32 anos aconteceu uma vez só. 32 anos, aconteceu só uma vez. Aí não tinha dinheiro para pagar o aluguel. O que Deus me falou? Vende o seu carro. O carro era meu. Esse microfone aqui é da igreja. Aquela mesa de som é da igreja. Aquela bateria é da igreja. A guitarra é da igreja. Mas o carro que eu comprei com o meu suor é meu. Consegue entender isso? Eu não vendi o microfone da igreja. Eu não vendi as cadeiras da igreja. Eu vendi o meu carro. O meu Isaac. Então Deus falou para mim assim, nítido. Ele falou assim, vende o seu carro e paga o aluguel da igreja. Ele só falou isso, uma vez só. Quando ele falou, o Monza era meu, o Monza SLE, coisa linda, 4 portas, tudo completo. Quando Deus disse, vende o seu carro e paga o aluguel da igreja, não existe, na hora, para mim não tem problema. Fui lá, vendi o carro, primeira coisa, paguei o aluguel da igreja. Com alegria, com gozo. Quando eu estava indo embora para casa, do meu lado direito, lá em Utinga, um Opala Diplomata, 4 portas, 6 cilindros, coisa, era melhor que o Monza já. Eu não lembro mais valor, tá? Eu sei que eu tinha vendido o Monza, paguei o aluguel da igreja, sobrou dinheiro, claro. Aí eu estava voltando para casa, um Opala Diplomata azul marinho. Quanto que é? Não lembro mais valor. Comprei o Opala, porque sobrou o troco. Paguei o aluguel, sobrou o troco. Comprei um Opala Diplomata, coisa linda. Estou voltando para casa, paguei, negou tudo certinho. Quando estou voltando com o Opala para casa, um Uno branco do meu lado esquerdo, assim, ó. Um Uno vendendo ali. Falei, vou ver quanto que é, né? Aí quanto que era o Uno? Não lembro mais valor, faz muitos anos. Quanto que é esse Uno aí? É tanto. Era 10, eu tinha 15, por exemplo. Traduzindo, vendi o Opala, vendi o Monza. Primeiro eu paguei o aluguel da igreja. Voltando, eu comprei um Opala Diplomata para mim e um Uno branco para a pastora, com troco. No mesmo dinheiro, mesmo dia. Com o mesmo dinheiro, com o troco. Com o troco. Não é que eu vendi o Monza e fui comprar um Opala. Eu vendi o Monza e paguei o aluguel da igreja. Voltando para casa de manhã, eu vi um Opala Diplomata azul marinho, comprei ele, paguei, tinha dinheiro na mão, comprei e paguei. Estou dentro do carro indo embora, andei uns 5 quilômetros, um Uno branco. Falei, olha que Uno legal, vende-se. Vou só perguntar, né? Eu não lembro mais valor. Quanto que é esse Uno aí? Vou falar um valor qualquer. É 10. Eu tinha 15. Traduzindo, eu vendi um Monza, paguei o aluguel, comprei um Opala Diplomata e comprei um Monza sob o troco. Me permite, irmão. Me permite agradecer a Deus. Então, qual que é a moral da história? Diga comigo, Deus conhece corações. Deus conhece o meu coração. Ele pediu para mim vender meu carro, eu paguei, para mim foi primeiro. Ele pediu meu Isaac, eu dei o Isaac, acabou. Então, Deus sabia que eu era fiel. Ele sabia que eu era fiel. Está entendendo como funciona? A questão é a seguinte, ó. Mateus 15, 14. Se um cego guiar outro cego. O que é um cego? Vamos você escrever isso. Diga comigo, ó. Cego é quem não enxerga. Então, tem muitos tipos de cegos, né? O que tem de pessoas que têm a Bíblia nas mãos, que está com a Bíblia nas mãos, que lê a Bíblia até todo dia, mas não enxerga. Até pastores, bispos, missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas e por aí, a lista é grande. É claro que quando Jesus está falando de cego guiando outro cego, ele não está falando literalmente do cego que não enxerga. Também do cego que não enxerga. Mas Jesus, como profeta,
João 4, a mulher falou: Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus como profeta, falando de pessoas, verso 13, que não foram chamados, ou seja, planta que não foi plantada por Deus, não foram chamados por Deus, pessoas apenas interesseiras, que também foi chamado de cego, ainda que seja com a Bíblia na mão, ainda que seja numa igreja, seja ela qual for, mas se não enxerga as coisas espirituais, as coisas de Deus, são cegos. E o pior, Mateus 15, 14, que cego guiando cego. Porque se o pastor está com a Bíblia na mão e não entende, ele é cego, porque ele não enxerga. E se ele está pegando a Bíblia e pregando, ensinando as pessoas, é um cego guiando outro cego. Entendeu o que eu estou falando aqui? Entendeu o que Jesus diz? O pastor tem a Bíblia e não enxerga. Vamos ser mais claro, vai. O pastor tem a Bíblia nas mãos, ele é pastor há tantos anos, fez teologia, fez curso, e ele ainda não entendeu que o batismo em Cristo é o batismo da salvação. Ele ainda continua fazendo um batismo em águas. Ele é um cego. E quando ele fala, se você não se batizar, você não vai ser salvo, é um cego guiando outros cegos. Quem está entendendo? Eis o motivo do porquê que Paulo fez esta oração. Efésios capítulo 1, por favor. Eis o motivo do porquê Paulo fez esta oração. O que a gente não pode, irmão, é ser interesseiro. Vamos falar a verdade, vai. Se você não ama Deus, se é só um interesse pelas coisas que Deus tem, porque Deus tem coisa, Ele é o dono do ouro e da prata. Não é isso? Ageu 2? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Criador. Paulo diz que ele é poderoso para fazer além daquilo que você faz. Quer dizer, o problema é ser interesseiro. E o outro problema é que Deus conhece os corações e os pensamentos. Está claro ou não está claro? Se não for por amor, Paulo disse, não vale para nada. O que não pode haver é interesse. O amor, ele tem que ser livre, espontâneo, igual a oferta que você dá a Deus. Você não pode dar uma oferta porque eu falo. Na maioria das vezes eu nem falo, de propósito. Por quê? Para Deus provar nossos corações. Você só vai fazer porque eu falei? E se eu não falar? Teve um dia um irmão que falou para mim, vai vendo o irmão, hein? O irmão falou assim, opa, não era para ele falar nunca, né? Não podia, tem que se tocar também, né? Os irmãos sem noção, né? O irmão falou assim, de propósito eu não falei. Aí acabou o culto, o irmão falou assim, pastor, acabou o culto dele. Pastor, oi, Marcelo. Você não falou de oferta. Graças a paz, irmão. Deixa eu ver aqui. Eu já disfarcei. 1 Coríntios 3. Você não está vendo que Deus apanha o sábio na sua própria astúcia? Você só vai dar a sua oferta se eu falar, irmão. E se eu não falar? Está claro aí? Sério mesmo que é assim que você enxerga? Ou melhor, você não enxerga, né? Você está dependendo de eu falar para você fazer? Você está dependendo de eu te chamar para congregar, senão você não congrega? Você está dependendo de eu falar para você ler a Bíblia, senão você não lê nunca, você nem pega nela? Você está dependendo de vir na igreja, de eu falar? Você está dependendo de dar uma oferta porque eu falei, e se eu não falar? Isso é um mau sinal. Um mau sinal. Você só vai amar porque eu falei sobre amor, e se eu não falar? Por isso que Paulo diz que Deus ama o que dá com alegria. Porque o negócio é voluntário. Você não pode amar porque alguém falou para você amar. Você tem que amar porque Ele te amou. Quando você entende que Ele te amou primeiro, consequentemente você ama. Não é porque eu estou falando. Mas o Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. Não constrange? Você saber que você não ia ser salvo, você é salvo pela graça? Porque você não ia ser salvo, você é gentil. Ele veio para os judeus, não é verdade? Então você não ia ser salvo e agora você é. E você não vai fazer nada, você não vai retribuir nada. Só se eu falar que você vai fazer? Ah, irmão, estou pensando mal já, hein? Então quando Jesus disse, se um cego guiar outro cego,
ambos caem no buraco, na cova. Eis o motivo do porquê Paulo orou, Efésios 1:18. Agora você entende por que Paulo fez essa oração. Olha Efésios 1:18. Vamos compreender o motivo da oração de Paulo. Efésios 1:18. Paulo falou: oro também para que sejam salvos pela graça e tenham a vida eterna. Amém, abençoados? Estou orando para que vocês sejam salvos. É isso que ele está falando? Ó, Efésios 1:18. Ó, Efésios 1:18. Oro também para que sejam salvos pela graça. É isso que ele está falando? Eu oro para que vocês tenham a vida eterna. É isso que ele está falando? Porque aí você já tem. Você já é salvo. Não está escrito? Pela graça sois salvos? Então você já é salvo. Efésios 2:8. Então ele não está orando para você ser salvo. Está claro, abençoado? Porque salvo você já é. Está claro? Ele não está orando para você ter a vida eterna. Você já tem a vida eterna. João 10:28, Jesus disse: eu vos dou a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Oh, ele não está orando para você ser salvo. Está claro ou não está claro? Ele está orando para quê e por quê? Por causa do Mateus 15:14, que Jesus disse que existem cegos. E o pior é que estão guiando outros cegos. Então, já que existe cego guiando cego, Efésios 1:18, eu oro também para que sejam iluminados. Para aí. Iluminados o que? A orelha? Os dedos iluminados? Os pés iluminados? O que? Olha, qual que é a deficiência do cego? A deficiência do cego está onde? Nos dedos? A deficiência de um cego está onde? Nos olhos, que você vê a palavra no Efésios 1:18, ó, iluminados os olhos. Por que iluminar os olhos? Porque são cegos. E Mateus 15:14, se guiarem outros cegos, Mateus 15:14, os dois vão cair no buraco, na cova, no abismo. E não é o que está acontecendo no sistema evangélico tradicional? Um pastor que não entende os mistérios, as revelações de Deus, pregando para outras pessoas que também não entendem nada. Não é? Não é o que está acontecendo? Ah, pastor, mas como é que você fala que eles não entendem? Oh, irmão, tem igreja que já passou mais de 100 anos. E até hoje estão dizendo que se não batizar não vai ser salvo. Quando Paulo disse que já é salvo. Pela graça de Deus. Em Cristo Jesus. Então por 100 anos são cegos. Então Efésios 1:18, eu oro para que tenhais olhos iluminados. Para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Iluminar sua mente. Olhos do entendimento. É uma força de expressão. Porque o entendimento não tem olhos. É uma coisa abstrata. Então por que ele disse olhos do entendimento? O texto ficaria assim, ó, Efésios 1:18. Oro também para que sejam iluminados, ou iluminada, feminino, a sua mente. A explicação do verso 18 está aqui, ó. No versículo 16 e 17. O olhos iluminados que Paulo está falando em Efésios 1:18, está em Efésios 1:16 e 17. Olha Efésios 1:16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Por quê, Paulo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha lá, sublinha aí, vos dê em seu conhecimento, olhos iluminados, 18, 17, espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Que no verso 18 são olhos. O Efésios 1:18, olhos iluminados, na verdade, Efésios 1:17, é espírito de sabedoria, é revelação. Olhos iluminados é revelação, que é o quê? Espírito de sabedoria, entendimento espiritual. Hebreus 6, verso 1, deixando os rudimentos, prossigamos para a perfeição do entendimento. Presta atenção no que eu vou falar, hein? Eu vou te ensinar a conhecer um cego. É claro que eu estou falando de cego espiritual. Eu vou te ensinar a conhecer um cego. Se um pastor, ele tem uma Bíblia,
E ele é pastor há 10, 15, 20, 30 anos, 40. E ele não entendeu ainda que a salvação é pela graça. Ele pensa que quem não se batizar em águas não vai ser salvo. Ele morre dizendo isso. Ele é um cego. Efésios 1,17. Que não tem espírito de sabedoria e nem revelação. 18. Ele não tem olhos iluminados. A mente dele não foi iluminada. Ele não tem revelação espiritual. Mas está escrito lá em Marcos 16. Pior, porque Marcos 16 era um texto judaico da velha aliança, do antigo pacto, do evangelho da circuncisão. Judaico. Na nova aliança o evangelho é para os gentios. É um evangelho universal. Mateus 3. Apareceu João Batista batizando no Rio Jordão. Batizando quem? Os judeus. Você já parou para pensar que lá no batismo de João não tinha um único gentil? Era um batismo extremamente judaico. Por quê? João 1. Porque Jesus veio para os judeus. Está claro? Mas Jesus disse ir de batizar e blá, 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 blá. Primeiro, ele disse para quem? Não para mim, que sou filho de baiano. E o que o Batista faz? Pega para ele. Jesus disse para nós. Não, ele não falou com vocês. Ele falou com seus discípulos. Aqui em Marcos 16, lê o verso 14 antes. Jesus, chamando assim os seus discípulos, disse: ide batizar em nome do Pai, quem crer for batizado. Ele está falando com os seus discípulos. Depois Jesus subiu aos céus, Atos 1, Atos 10, Atos 20. Paulo apareceu na história em Atos 9. Jesus apareceu a Saulo, revelou a Saulo a graça, e Paulo trouxe os ensinos que é chamado de apostolado, que é a sã doutrina. E na sã doutrina para a igreja não tem batismo. Pelo contrário, Hebreus 6 manda deixar, porque Paulo chama batismo de obras mortas. Hebreus 6, verso 1 e 2. Mas na Bíblia fala de batismo. De novo, fala antes da graça ser revelada através do apostolado de Paulo. Marcos 16, Mateus 28, Atos 5, Atos 10, Pedro na casa de Cornélio. Aí fala do batismo. Quando Paulo é arrebatado até o terceiro céu, segundo Coríntios 12, Deus revelou a Paulo o evangelho da graça de Deus em Cristo, que é como? Romanos 3, 28. Justificado pela fé, sem as obras da lei. Quem está entendendo? Ou seja, o que aconteceu? Mudou. O que aconteceu? Mudou. Antes era pelas obras, na lei. Agora é pela fé, na graça. Por isso que falamos igrejas da lei. Porque fazem batismo, fazem jejum. Por quê? Porque são obras da lei. Na graça não tem essas coisas. Na graça, vê que eu cito os textos. Na graça, Hebreus 10, 38. O justo vive por fé. Fé no quê? No que Jesus fez na cruz. Véio. O que Jesus fez na cruz? Romanos 4, 25. Ele morreu pelos seus pecados. Você crê? Creio. Então você não tem mais pecado, porque ele morreu pelo seu pecado. Romanos 4, 25. Pela fé. Você crê nisso. Você acredita nisso aí. Ele ressuscitou para te justificar diante de Deus. Romanos 4, eu dou o endereço. Romanos 4, 25. Ele morreu pelos seus pecados e justificou para ti, e ressuscitou para te justificar. Você está sem pecado e justificado. O que eu tenho que fazer? Crer, acreditar nisso. Só isso tem que fazer. Mas eu não tenho que batizar porque Jesus batizou. Não, Jesus batizou porque ele era judeu. Se ele fosse japonês, ele não tinha batizado. Se ele fosse italiano, ele não tinha. Ele batizou porque ele era judeu. Ele disse para João Batista: não, deixa, convém cumprir toda a lei. Eu estou debaixo da lei, então eu tenho que batizar. Batizou, mas não porque ele tinha pecado. Só para cumprir a lei.
Então, quando o pastor, que está com a Bíblia na mão, está na frente de uma igreja, de um povo, quando ele não entende isso, fica caracterizado, fica claro que ele é um cego. E o pior, guiando outros cegos. Ele não enxerga, cego na Bíblia quer dizer quem não entende. Ele não entende, porque ele não enxerga, ensinando quem também não entende, quem também não enxerga. E nisso cumpre Mateus 15, 14. Um cego, Jesus não falou ensinando, ele falou guiando. Mas guia como? Através do que ensina. Outros cegos. Eis o motivo do porquê Paulo escreveu Efésios 1,18. Oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais, porque os evangélicos não sabem, claro que não sabem. Você acha que eles sabem que foram escolhidos antes da fundação do mundo? Estão morrendo de medo de perder a salvação. Está lutando com o diabo faz 40 anos. Você acha que eles sabem alguma coisa? O problema do sistema religioso é que eles tiram as pessoas da casa dele, ou das casas deles, e traz para o sistema para a pessoa se tornar também um cego. A pessoa está quieta na casa dela. Ela está quieta, hein? Ela não sabe, mas sendo ovelha, já é salva pela graça, diz Efésios 2,8. Por quê? Porque diz Coríntios 6, 19 e 20, que a pessoa já foi comprada pelo sangue de Jesus. Ela não sabe disso, mas está escrito que ela já é. Aí a pessoa está quieta na casa dela, o que o sistema faz? Tira a pessoa da casa dela, leva para vários currais, né, evangélicos, denominacionais, para tornar eles cegos também como eles. E eles ficam felizes. Oba, agora temos mais um cego aqui no nosso meio. Agora, irmão, Pai do Senhor cego, Pai de Deus cego, Pai de Jesus cego. Agora sim, hein? O que foi? Agora você é cego igual nós. Você também não enxerga, nós também não. Agora sim, Pai do Senhor. E eles ficam felizes, porque eles fazem mais cegos que não entendem, como também eles não entendem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você aqui está lembrando quando você era cego? Hã? Quer dizer então que você não? Mas você não estava com a Bíblia na mão? E por que você não enxergava? Porque você é burrão? Não. Porque você não sabe ler? Não. Você não enxergava porque você era o quê? O que você era? Guiado por cego. Se tornou o quê? Cego. Não é o que Jesus disse? Vou mudar de assunto, hein? Por isso que Paulo disse em Efésios 1,18. Eu oro para que vocês tenham o quê? Olhos do quê? Do entendimento, que seja o quê? Iluminado, clareado, para entender, para compreender as coisas de Deus. Quem pode aplaudir a Deus? Por agora você não ser mais cego. Qual o objetivo de Deus de enviar o seu escolhido? Por quê? O tema hoje, um cego não enxerga. Esse é o tema. Um cego não enxerga. Não adianta nem você achar ruim com ele, hein? Que ele não enxerga. Porque ele é cego. Você não pode nem achar ruim. Como é que você vai achar ruim se ele é cego? Diga, por isso que Paulo orou por ele. Para que ele tivesse olhos iluminados. Porque ele é cego. Está claro ou não está claro? Está claro? Bom, entendendo isso, uma pergunta. Qual o objetivo de Deus de enviar quem foi escolhido por Ele? Eu fui escolhido por Deus. Eu fui escolhido por Deus. Eu fui chamado por Deus. Eu fui escolhido por Deus. E eu fui predestinado por Deus. Muito diferente de pastores que fizeram cursinho teológico, fizeram seminário, tentaram a sorte. Porque eu vim de igrejas que pegavam uma sacolinha com vários nomes, chacoalhava igual tômbola, parecia bingo lá na igreja. Chacoalhava a sacolinha, aí pegou uma criança e falou assim, uma criança inocente, vai de 3 anos, pega um papelzinho, quem sair vai ser o próximo pastor, hein?
Eu não acredito que eu vi isso aí. Pegaram, parecia, sabe, jogo de bingo? A idade de Cristo. 2 patos na lagoa. Aí alguém lá, mexe o saco aí. Aí mexeram o saco. Aí deram para a criancinha pegar. Aí saiu, João! O João vai ser o próximo pastor da igreja por mais 4 anos. Mas Deus escolheu João? Deus chamou o João? Ou João foi tirado à sorte, igual Matias, em Atos capítulo 1, que pegaram lá, e a sorte caiu em Matias. A sorte caiu em Matias. Minha mãe mandou escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolho Matias. Caiu em você. Foi assim que escolheram Matias, no lugar de Judas. Uma igreja que faz isso, que pratica isso, tem revelação de Deus? Tem direção de Deus? Irmãos, tem caneta aí? Eu preciso que você escreva isso. Estou dando tempo para você pegar a caneta e o caderno. Estão prontos? A maioria das igrejas na face da terra apenas falam de Deus. Apenas leem sobre Deus, porque tem uma Bíblia. Mas não tem a direção de Deus. Você é louco falar isso? Se tivesse a direção de Deus, já teriam chegado na graça e no apostolado. A igreja tem 100 anos. A igreja católica tem 1.500 anos na terra. Se tivesse sendo guiado por Deus, não teria chegado no apostolado de Paulo, onde ele ensina a igreja a viver pela fé. Mas até hoje vivem das obras. Então Deus não está falando nada lá. Em 1.500 anos ele não fala nada. Não, peraí, deixa eu pensar de novo. Então passou 1.500 anos e Deus não fala nada com eles. Ou falou e tem gente ocultando. Ou falou e tem gente que não fala para a igreja, para o povo. Das duas, uma. Ou Deus não está falando nada, ou falou com alguém lá e mataram esse alguém, ou ele morreu e não falou, ou ele escondeu porque não podia falar, porque ele fez voto. É um empregado do sistema. Igreja se gloriando que tem 100 anos. Nossa igreja fez 100 anos, completou um século. A nossa fez 116 anos. Estamos comemorando, estamos em festividade. Ué, mas o que está acontecendo aí? Deus não está falando nada? Não, está falando sim. Todo culto ele fala. O irmão se levantou esses dias e disse, Maria vai casar com o Joãozinho. É isso aí que é Deus falar? Não é Deus ensinar vocês que vocês já são salvos pela graça e abençoados em Cristo? Ensinar é isso. Falar é isso. Me permita falar com a igreja de Cristo na terra. E eu sou obrigado a falar. Coríntios 9,16. Me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Eu vou falar com a igreja de Cristo agora na terra. Eu vou falar com a igreja de Cristo agora na terra. Sabe o que eu vou falar? Você é crente, você é cristão há quantos anos? Porque quanto mais anos, mais feio vai ficar. Se você falar que você é crente há 1 mês, tudo bem. Se você falar, não, eu sou cristão faz 1 mês, tudo bem. Mas se você falar, eu sou cristão há 10 anos, há 15, há 20, há 30, 40, vai ficar feio. Vai ficar muito feio. E é a maioria dos casos. Por quê, pastor? Porque se você é crente, se você é cristão, se você está numa igreja há 10, há 15, há 20, há 30, há 40, há 50 anos, e até hoje você não entendeu que não precisa se batizar em águas para ser salvo, você não entendeu isso ainda em 50 anos, em 40, em 30, em 20? O que você está fazendo aí? Está claro que seu pastor é um cego mesmo, hein? Se é que você não é o pastor. É bom você escrever isso que eu vou falar. Porque o entendimento... Vou falar melhor. O perfeito entendimento espiritual é cronológico. O perfeito entendimento espiritual é cronológico. Sabe o que isso quer dizer? É porque eu comecei na igreja batista. Não tem problema nenhum. É porque eu comecei na igreja católica. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Começar não tem problema.
problema é permanecer. Porque você começou cego. Já passou 30, então continua cego. Começou cego, continua ainda. Esse que é o problema. Porque, a terceira vez, o perfeito, grava essa frase. Eu vou te falar por quê. O perfeito entendimento espiritual, ele é cronológico. Por exemplo, pastor, eu estava no mundo, não entendia nada, eu fui para uma igreja evangélica, aí eu comecei a ouvir sobre Jesus, que ele morreu na cruz. Então você começou. Mas quanto tempo já faz isso? Faz 25 anos que eu sou evangélica, faz 40, faz 30, faz 15, faz 20. E você não saiu de Mateus ainda? Que foi quando Jesus nasceu, quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou. Você não saiu ainda de Mateus? Você não chegou nas cartas do apóstolo Paulo, onde ele explica para a igreja o motivo da morte de Jesus na cruz? Você não chegou em Paulo ainda? Onde ele explica que a igreja já é salva, já é abençoada, já é liberta, já está justificada, nenhuma condenação. Você não chegou em Paulo ainda? Faz 40 anos que você está em Mateus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha o que Paulo disse, vai lá comigo, em 1 Coríntios. Olha o que Paulo disse, capítulo 13. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 13, o tema de hoje. Um cego não enxerga. Eu estou aqui tentando fazer o cego enxergar. Mas você disse que ele não enxerga. Não, mas Efésios 1,18. Eu oro para que recebam olhos iluminados, para que possam enxergar. O cego sozinho não enxerga. Mas com olhos iluminados ele pode passar a enxergar. Olha lá, 1 Coríntios 13. Coloca o seu dedo no versículo 11. Verbo é tudo, irmão. Pega a caneta, porque verbo é o que nos traz entendimento espiritual. O verbo, Coríntios 13, verso 11. Olha o verbo. Quando eu, circule aí, era, verbo ser. Fui, era, verbo ser, vem do verbo ser. Sou, é. Coríntios 13, 11. Paulo falando, quando eu era criança, menino, olha o verbo no passado, falava, eu falava. Então não tem problema nenhum. Porque quando eu era criança eu soltava pipa, quando eu era criança eu brincava de carrinho, quando eu era criança eu brincava de pega-pega, quando eu era criança eu brincava de esconde-esconde, quando eu falava. Não tem problema nenhum em ter sido criança. Está claro? Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, eu falava como criança. Olha o verbo no passado. Pensava, verbo pensar. Pensava como criança. Olha o verbo no passado. Raciocinava como criança. Não tem problema nenhum, porque era criança. Era criança, não pagava IPVA, não pagava aluguel, não pagava luz, não pagava água, não comprava gás. Então pensava como criança, só pensava em brincar. Não é o pensamento de criança? Pensa em brincar o dia inteiro. Acorda, já pensa em brincar, vai para a rua, brinca, vai para a escola, brinca. Criança não pensa em responsabilidade. Criança só pensa como criança, raciocina como criança. Se eu pegar aqui o bom princípio de ano novo, eu vou comprar 4 bolinhas de gudes, vou comprar um peão, vou comprar um dadinho, vou comprar uma bola. Criança raciocina, pensa como criança. Não tem problema nenhum, porque é criança. Coríntios 13, 11. Mas logo que cheguei a ser, porque não era. Chegou a ser porque não era. Era o quê? Era criança. Mas chegou a ser o quê? Adulto. Qual o contrário de criança? Adulto. Qual o contrário de menino? Homem. Então, Coríntios 13, 11. Mas logo que cheguei a ser homem, cadê a caneta para circular? Acabei com os batismos, acabei com as coisas de criança. Então você que é evangélico, há 10, há 15, há 20, há 30, há 40, você ainda pensa como criança? Você ainda fala como criança? Pela 4ª vez,
O perfeito entendimento, ele é cronológico. Você pode começar em Gênesis, você passa nos Salmos, você chega em Mateus. Mas quando chegar no apostolado, que é de Romanos a Hebreus, você tem que acabar com as coisas de criança. Quem está entendendo? Por isso que Hebreus 6, 1 e 2, Paulo disse, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Ou seja, obras que não têm mais valor, não tem mais sentido. Batismo não tem mais valor. Você é louco, pastor, falar isso aí? Eu não sou louco, eu tenho conhecimento. Eu leio a Bíblia. Eu não sou louco, hein? Eu leio e entendo a palavra de Deus. É diferente de ser louco. Pastor, você está falando para parar de fazer batismo? É o que Paulo está falando em Hebreus 6, 1 e 2. Que batismo é obras mortas. Não tem mais sentido espiritual. Não tem valor espiritual, não tem sentido. Batizar para ser salvo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:8. A igreja evangélica está fazendo batismo há 100 anos. Quer dizer, ainda fala como criança, ainda pensa como criança, ainda raciocina como criança. E o pior, são pastores que foram para a faculdade estudar a Bíblia. Vão crianças e voltam com a chupeta na boca, falando gugu dadá. Não é uma vergonha? Não teria que ir criança e voltar adulto? É ou não é verdade? Porque foi estudar a Bíblia 6 anos, numa faculdade, pega um diploma de PhD e continua criança. Quem está entendendo? É o tema de hoje. Um cego não enxerga. O tema é, um cego não enxerga. Mas aí aparece uma pergunta. Não enxerga por quê? Porque estão pagando para ele continuar cego? Escapou isso. Estão pagando para ele continuar cego? Ou pagando para ele se fingir de cego? Irmãos, abre aqui em Hebreus. Não, deixa aqui, outro dia eu leio isso aqui. Irmão, aqui. Não. Irmão, vamos cantar aqui um corinho com a mocidade. Estão pagando para ele ser um cego? Para continuar cego e não enxergar? É isso? Porque eu já fui cego. Eu já não enxerguei. E hoje, João 9, eu era cego, agora eu vejo, agora eu enxergo. Eu já fui cego, hein? Eu já fiz batismo. O que é chamado de Santa Ceia, Jesus chamou de Páscoa judaica. Errado 2 vezes. Dizem que é Santa Ceia, a Bíblia fala que é Páscoa. Estão fazendo Santa Ceia? Está errado, porque não é Santa Ceia, é Páscoa. Está errado também, porque Páscoa era de judeu, nós somos gentil. Está errado 2 vezes. Então, quando eu era criança, eu fazia. Mas logo que cheguei a ser adulto, eu parei. Porque eu era criança. Agora eu falo como adulto, eu penso como adulto, eu raciocino como adulto. Como quem já está salvo, como quem já está abençoado, como quem já tem o Espírito Santo. Agora eu falo, eu penso e raciocino como adulto. E até quando você vai ser criança? Porque meu pastor não gosta que eu fico te ouvindo. Que você segue a homens, né? Você não serve a Jesus, né? Você não serve a Deus, você serve a homens. Você não teme a Deus, você teme a homens, é isso. O que está escrito para você não importa, só importa o que o pastor te falou. De servo de Deus você não tem nem a orelha. De serva de Deus você não tem nada. E não adianta se esconder atrás de uma saia, de um cabelo comprido, que isso aí não adianta. Não adianta se esconder nisso aí. Isso é só religião, que não vale para nada. Pela quinta vez, o perfeito entendimento espiritual é cronológico. Sabe o que é cronológico? Não tem problema nenhum se você chupava chupeta, se você brincava de boneca, não tem problema nenhum. O problema é você chupar chupeta com 55 anos, né? Você vai num casamento com uma chupeta, né? Aí fica feio, né? Uma criança, um bebê com chupeta não tem problema nenhum, todo mundo entende. Você vai no velório, você vai num casamento, bebezinho com chupeta não tem... Agora,
55 anos, você com chupeta ainda. Quanto tempo na igreja mesmo? 40? 40 anos com chupeta ainda. Quanto tempo você... 25 anos? 25 anos com chupeta ainda. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha das pessoas saberem, porque eu já sei. Você que ainda faz batismo, você que ainda sobe no monte, você que unge com óleo, você que está aí caçando. Não tem aquela brincadeira de caçando Pokémon? Tem caçando. Eles estão caçando demônio. É criança ainda. O problema não é ser criança. O problema é até quando você vai ser criança. Se, pela sexta vez, se o perfeito entendimento é o quê? Cronológico, porque quando você chega em Romanos, em Efésios, em Gálatas, você é levado para um outro nível de entendimento. Que Deus não vai te abençoar. Efésios 1:3, já te abençoou com todas as bênçãos. Você não vai ser salvo. Deus já te salvou pela graça, Efésios 2:8. Você não vai ser um dia. Quando você chega nas cartas de Paulo, você é levado para um outro entendimento espiritual. E aí não vai ser mais criança. É isso que eu estou falando. E aí você vai deixar de ser cego. E vai passar a enxergar. Que é o que aconteceu com o cego de João 9. Eu era cego, agora eu vejo. Eu posso falar. Eu com a Bíblia na mão, eu posso falar. Eu era cego, agora eu vejo. Tem mais alguém que pode falar isso? Eu era cego, agora eu vejo. Vejo o quê? Eu vejo que Deus já me abençoou com todas as bênçãos. E eu sou um abençoado. Diz Efésios 1:3. Agora eu vejo, agora eu enxergo. Eu que não sabia se eu era salvo, quem sabe um dia, agora não, agora eu vejo que pela graça eu sou salvo em Cristo Jesus. Efésios 2:2, agora eu vejo. Agora eu vejo. Eu que achava que era um pecador, que o pecado nunca saía, agora eu vejo que Jesus morreu pelos meus pecados e me fez uma nova criatura. Agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Não há problema em ser cego. O problema é até quando você vai ser passivo e ficar na inércia nessa cegueira religiosa. É esse que é o problema. Com uma Bíblia na mão, diz que faz escola dominical, diz que fez o seminário não sei aonde, diz que fez a faculdade tal, não sei aonde, diz que é evangélico da igreja tal, já faz 30 anos. O problema é até quando vai continuar cego nessa cegueira espiritual, com a Bíblia na mão. Porque se a Bíblia fosse outra, eu ficava quieto. Mas a Bíblia é a mesma. Jesus é o mesmo. Deus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Por isso que Paulo escreveu Filipenses 2. Abra aí na sua Bíblia. Olha Filipenses 2. Por isso que Paulo escreveu Filipenses 2, verso 2. Olha o motivo que Paulo escreveu isso. Filipenses 2, versículo 2. Olha o que Paulo falou. Completai o meu gozo. Para quem que Paulo falou? Para a igreja. Paulo falou para a igreja. Você é a igreja de Cristo? Você pertence à igreja de Cristo? Então está aqui, Filipenses 2:2. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Claro, Jesus é o mesmo para todos. Efésios 4:5. Há um só Senhor. Então tem que ter o mesmo modo de pensar. Olha lá, Filipenses 2:2. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. A igreja tem que pensar a mesma coisa. A igreja tem que pensar o quê? Que já é salvo pela graça de Deus. A igreja tem que pensar o quê? Que já está abençoada por Deus em Cristo. Não é Deus que te abençoe, já está abençoado. A igreja tem que pensar a mesma coisa, que agora não é mais um pecador, agora é uma nova criatura, quem está em Cristo. A igreja tem que pensar a mesma coisa. Até quando os evangélicos vão continuar cego e na cegueira e sendo guiado por cego? Até quando? Até quando você vai permitir isso, irmão? Ser guiado por cego, por bispo que é cego, que está com a Bíblia e não enxerga. Até quando você vai permitir isso, irmão? Você que fala que crê em Deus, você que fala que crê na palavra de Deus, até quando você vai permitir ser guiado por cego? Até quando?
Você vai numa igreja que o pregador é cego, o bispo é cego, o presbítero é cego, o pastor é cego, o apóstolo lá é cego. Até quando você vai ser permitido ser guiado por cego? Até quando? Deus está te perguntando. Porque senão você vai se enquadrar em Mateus 15, 14. Onde Jesus diz que se um cego guiar outros cegos, ambos caem no abismo, na cova. E é o que está acontecendo. Às vezes a igreja tem dinheiro, mas não tem entendimento espiritual. A igreja, o templo é bonito, mas não tem entendimento espiritual. Está em apostasia, está atrasado no tempo diante de Deus. Quem está entendendo? A pergunta é, qual o objetivo? É bom você escrever isso. Qual o objetivo de Deus enviar o escolhido? Porque você sabe na Bíblia, né? Que de tempo em tempo Deus envia o seu. Não foi assim na Bíblia? E não foi Moisés, e não foi Josué, e não foi Davi, e não foi Gideão. Não foi assim na Bíblia? Então, a pergunta, ó, qual o objetivo de Deus enviar o escolhido? Abre Atos 16. A pergunta é essa, qual o objetivo de Deus de enviar o escolhido? Qual que é o objetivo de Deus? Se todos já são salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, qual que é o objetivo de Deus de enviar o escolhido? Veja Atos 16. Coloca o seu dedo. Desculpa, Atos 26, 16. Atos 26, 16. Aqui está o objetivo de Deus de enviar o seu escolhido. De tempo em tempo Deus faz isso. Morre um, ele envia outro. Morre um, ele envia outro. Moisés morreu, ele enviou Josué. Davi morreu, ele enviou Salomão. O Elias foi para o céu, ele enviou Eliseu. De tempo em tempo Deus faz isso. Olha aqui, ó. A pergunta é essa, qual o objetivo de Deus enviar o seu escolhido? Qual que é o objetivo de Deus? Está aqui, ó. Atos 26, verso 16. Está aqui o objetivo. Atos 26, 16. Jesus disse para Paulo, agora levanta-te e põe-te em pé. Atos 26, 16 vai falar qual o objetivo de Deus em enviar o seu escolhido. Ó, Atos 26, 16. Levanta-te e põe-te em pé, eu te apareci por isto. Para quê? Para te fazer ministro e testemunho tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, ímpios, né? A quem te envio. Qual o objetivo de Deus enviar o escolhido? 18. Cadê a caneta? Atos 26, 18. Para. O para é o objetivo de Deus. Atos 26, 18. Deus envia o escolhido para quê? 18. Para lhes abrir os olhos. Qual o objetivo do escolhido de Deus? Abrir os olhos. De quem está o quê? De quem está cego. Ué, vai abrir o olho de quem enxerga? Por isso o Efésios 1,18. Oro para que tenhais olhos iluminados. Por quê? Olhos iluminados porque é cego. E qual o objetivo de Deus enviar o enviado? Qual o objetivo de Deus enviar o seu escolhido? Qual o objetivo? Atos 26, 18. Para lhes abrir. Você está me ouvindo há tantos meses ou até anos? Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos. E das trevas. O que é trevas? Não é escuridão. Trevas é falta de entendimento. Quando você tem a Bíblia, não entende nada. Sua mente está em trevas. Por isso que Paulo orou para que os olhos fossem iluminados. Porque a mente está em trevas. Está claro aí? Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas, os converter à luz. O que é converter à luz? Você passar a enxergar. Você passar a entender a Bíblia, a palavra de Deus. Você está com a Bíblia há tantos anos e não entende nada. É sério que você está com a Bíblia na mão e ainda não chegou em Paulo? É sério que você está com a Bíblia na mão há tantos anos e está pensando que quem não se batizar não vai ser salvo? Você está pensando que quem morreu e não batizou não foi salvo? Sério que você pensa assim? Anulando a morte de Jesus na cruz por aquela pessoa? É sério que você pensa assim ainda? Quando é criança não tem problema, mas depois de 20, 30 anos, criança ainda. É porque ele morreu sem se batizar. Foi para onde, irmão? Você é louco? Para onde que ele foi? E quantos que já falaram que foi para o inferno? É ou não é verdade?
Porque não entende nada, não tem olhos iluminados. A mente está em trevas. Então a pergunta é essa: qual o objetivo de Deus em enviar o escolhido? Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz e do poder de Satanás ao poder de Deus. Lá em Gálatas 5, Paulo fala sobre feitiçaria. Poder de Satanás, feitiçaria. Poder enganoso. Feitiçaria, candomblé, macumba e por aí, quimbanda, magia negra, satanismo, Illuminati. Poder enganoso. Para que o escolhido é enviado? 18. Para converter, olha lá, das trevas à luz. E do poder do, entre aspas, Satanás, ao poder de Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados. Por que receber? Porque Jesus já morreu pelos pecados. E a pessoa está crente que é um pecador, mas quando os olhos são iluminados, ele recebe. Agora sim eu entendi que Jesus morreu pelos meus pecados. Agora eu entendo que ele morreu. E se ele morreu pelos meus pecados, eu não tenho como ter pecado. Senão semana que vem ele vai ter que morrer de novo. Não é? E quando isso vai acontecer? Nunca. Quando é que ele vai morrer de novo por alguém? Isso já faz 2000 anos que ele morreu. Hebreus 10, uma só vez, uma única vez. Então, quando os olhos são iluminados, os olhos do entendimento, a pessoa passa o quê? Passa a entender. Pela 7ª vez. Porque o perfeito entendimento espiritual, ele é cronológico. Jesus se batizou porque ele era judeu. Estava debaixo da lei, mas eu não sou Jesus. Não, sou judeu e nem estou debaixo da lei. Romanos 6,14. Eu estou debaixo da graça. Mudou a aliança. Mudou a aliança. Agora na graça, Hebreus 10, 38. O justo vive por fé. Por quê? Porque Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Para justificar todo aquele que crê. Então quem crê no que Jesus fez na cruz, está o quê? Justificado. Simples assim. É simples assim. Mas os cegos mudam. Não, se você não se batizar... Mas peraí, eu já estou justificado. Ele morreu na cruz para me justificar. O que o cego fala? Se você não se batizar, você não vai ser salvo. Ele está cego. Ele não enxerga. Ele não enxerga o efeito da morte de Jesus na cruz. Ele não enxerga a consequência, o porquê que Jesus morreu. Lucas 19, Jesus diz: eu vim buscar e salvar o que você havia perdido. Jesus já veio, já buscou, já salvou, já morreu na cruz, já ressuscitou, e o cego vai lá no púlpito e fala assim que você não está salvo ainda. Não está cego? Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz e do poder de Satanás ao poder de Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles, somos nós, que são santificados como, hein? Então circule na sua Bíblia, cadê a caneta? Circule, ó. Atos 26, 18. Ó. Sublinha aí, ó. São santificados, circule, pela fé em mim. Mim quem? Quem está falando? Jesus, o próprio ressuscitado. Está em vermelho, Bíblia Vida. Quem está falando é Jesus. Isso aqui é coisa básica, né? Não saber quem está falando é brincadeira, né? A Bíblia Vida até ajuda, está em vermelho. Quando está em vermelho é Jesus falando. A Editora Vida faz isso. Então está aqui, ó. Atos 26, 18. São santificados pela fé em mim. Então você não pode pensar ainda que você vai ser santificado por jejum, por batismo, por subida no monte, por sacrifício. Fomos santificados pela fé em Cristo. Está claro ou não está claro? Quer a confirmação? Rapidinho, Hebreus 10, verso 10. Olha a confirmação. Hebreus 10, 10. Olha a confirmação. Hebreus 10, verso 10. Olha a confirmação. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Aí. Presta atenção, hein? Atos 26, 18. Quem que está falando? Jesus Cristo. E Hebreus 10, 10. Não é Jesus. Agora é Paulo. Então o que Paulo está ensinando?
O que ele ouviu de quem? De Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? Porque Atos 26:18 é Jesus falando para Paulo, santificados em mim. Mim quem? Jesus falando. Atos 26:18. E agora Hebreus 10:10. Agora não é Jesus. Agora é Paulo que aprendeu com Jesus falou. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Como, Paulo? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita. Quantas vezes Jesus morreu? Uma vez por todas. Mas o evangélico fala que não está santificado ainda, que tem que fazer jejum para se santificar. Está cego. Está cego porque não enxerga Atos 26:18. Está cego porque não enxerga Hebreus 10:10. Está cego. Jejum para se santificar. Está cego porque não entendeu Romanos 6,14, que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Está cego. E o pior é que esse cego está guiando outros cegos. Irmãos, vamos entrar aqui na próxima semana, numa semana de jejum, porque o diabo está se levantando. Duas coisas erradas. O jejum obra da lei, o diabo já foi aniquilado. Está cego ou não está cego? Não prega Cristo. Está claro aí? O que é pregar Cristo? Eu te dizer, irmão, em Cristo você está abençoado. Não é pelo que você faz ou fez, é pelo que Jesus fez por você. O que é pregar o evangelho? É eu te falar, irmão, pela graça de Deus você é salvo. Você está abençoado. E graças a Deus que quando Jesus morreu na cruz, pela sua morte ele aniquilou o diabo. É isso que é pregar o evangelho. Agora se eu falo que o diabo está na sua vida, se eu falo que o diabo está entrando, o diabo está saindo, se eu falo que você é um pecador, isso aí é pregar o evangelho? Isso é pregar a lei de Moisés. Que o homem era um pecador separado de Deus. Quem já tem olhos iluminados para entender? Vamos em Atos capítulo 20, eu tenho mais 10 minutos. Atos 20. Olha lá. Atos capítulo 20, versículo 21. Está aqui. Olha o que Paulo falou. Agora depois que Paulo entendeu o evangelho, depois que ele recebeu a graça, Atos 20, 21. Paulo falou, tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos, que devem o quê? Se converter a Deus, Atos 20, 21, arrepender-se e ter fé em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que tem que fazer. Você é macumbeiro, você é do candomblé, você é da feitiçaria, você mata, você rouba, você assalta, você mente, você adultera. Então o que você tem que fazer? Atos 20, 21. Olha lá. Se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que ter fé nele? Porque ele já morreu para te salvar. Agora, mas como que era um sistema evangélico? A pessoa se arrepende, só que ela começa a fazer coisas para se justificar diante de Deus. Ué, então Deus não está perdoando? Não está justificando? Olha como que é o contrário. Ó. Atos 20, 21. Deve se converter. Sublinha aí, ó. Sublinha. Devem se converter a Deus, porque você é do satanismo. Você é do satanismo, então você tem que se converter a Deus. Posso ouvir um amém? Você é da magia negra. Tem que se converter a quem? A Deus. Está claro ou não está claro? Atos 20, 21. Então você deve se converter a Deus, arrepender-se. Nossa, eu roubei, eu matei, eu assaltei, eu furtei, eu usei droga. Blá, blá, blá. Então você tem que se arrepender do que você fez e parar de fazer. É isso que é se converter. Porque se você continua, você não converteu. Você que está em adultério, você não converteu. Você está em adultério. Você não arrependeu de coisas erradas. Então, Atos 20, 21. Ó, deve se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 24. Atos 20, 24. Paulo falou, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que ministério que o Paulo recebeu do Senhor Jesus? Atos 20, 24. De dar testemunho de qual evangelho? O evangelho da graça de Deus. E o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou pregando a graça de Deus? Que você já é salvo pela graça?
Eu não estou fazendo o que Paulo fazia? É o ser de meus imitadores, é o que eu estou fazendo. É que você fala que é salvo pela graça, mas é o que Paulo falava em Efésios 2:8. Atos 20:24. Em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual o ministério? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Qual o evangelho da graça de Deus? Que Ele te salvou. Você está pensando que você já não é salvo? Você já é salvo. Você está pensando que você não é abençoado? Você já está abençoado. Esse é o evangelho da graça de Deus. Não é o evangelho que você tem que subir no monte, você tem que sacrificar, você tem que pagar o preço. Não, isso não é evangelho, isso é maldição, é anátema. Evangelho é boas novas. Evangelho é você saber o que Jesus já fez por você e o que você já é. Você já é salvo, você já é abençoado, você já é liberto, você já é justificado, você já é santificado. Esse é o evangelho da graça de Deus, que é o que Paulo pregava, que é o que os evangélicos não pregam. Não é? É porque se fala que você tem que subir no monte, você tem que fazer a fogueira santa, você tem que fazer a corrente, você tem que pagar o preço. Não é o que Paulo pregava. Está claro ou não está claro? Pega o envelope e coloca o seu sacrifício. Mas Paulo não pregava isso. Isso não é evangelho da graça? Está claro ou não está claro? O problema é que os cegos não enxergam. E há um problema maior que não enxergar. É ficar na inércia, acomodado com a cegueira. Isso é um grande problema. Por isso a pergunta do Espírito Santo. O colírio está aqui, ó. Estou te dando. Até quando você vai ser cego? Ou até quando você vai aceitar ser guiado por cegos que tem uma Bíblia igual a sua e não enxerga? Até quando você aceitar isso? Até quando? Até quando você vai aceitar isso aí? A pergunta é essa. O tempo está passando, hein? O tempo está passando. Até quando você está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo? Eu estou colocando colírio, estou colocando colírio, estou colocando colírio. Toda quarta eu coloco colírio, domingo eu coloco colírio. Mas até quando você vai aceitar ser guiado por cego? Às vezes você enxerga mais que um cego que está te guiando. Mas até quando você vai ser guiado por cego? Vamos terminar com Isaías capítulo 42. Eu penso que o Espírito Santo está sendo claro com vocês, como foi e é claro comigo. Posso ouvir um amém? É inadmissível. Vê se você me entende aí, vai. Vê se você me entende. Porque é inadmissível quando você enxerga e você sabe ou você vê pessoas com a Bíblia nas mãos ensinando outros cegos. Porque vamos falar a verdade? Quem é cego não pode ensinar. Por quê? Porque não enxerga. Agora presta atenção. Um é cego. O outro que recebe também é cego. Olha o problema. Um cego que não enxerga fala assim, ele fala para o outro cego que também não enxerga. Ele fala assim, você tem que ir para lá, tá? Você vai para lá. Mas ele é cego. E o que está ouvindo que também é cego? Tá bom, pode deixar que eu vou para lá. Não, para lá. Tá. Mas ele é cego. Isso é um problema gravíssimo. É porque o cego está mandando você fazer fogueira. O cego está mandando você ir para lá. E você é cego, está indo para... São dois cegos, é o que Jesus disse. Fogueira santa. Você que crê na Bíblia, vai. Só para quem crê na Bíblia. Aonde a Bíblia fala de fogueira santa? Você não está vendo que isso aí é só uma artimanha para tirar o seu dinheiro, irmão? É sério mesmo que você não consegue enxergar isso aí? Onde é que está escrito na Bíblia que alguém fez campanhas, correntes? Aonde é que está escrito? Fica claro que você é cego. Fica claro que você não conhece o Evangelho de Cristo. Fica claro. E quando segue esses cegos, fica mais claro ainda que você também é um cego. Fica claro, nítido. O que é uma vergonha.
Isaías 42. Aos domingos eu estou aqui para colocar colírio em seus olhos. Mas você tem que tomar uma atitude, né? Decida não ser mais cego. De hoje em diante. Decida querer que coloquem colírio nos seus olhos. Decida isso. De hoje em diante eu não aceito ser mais cego. E muito menos ser guiado por cego. Eu vou até onde alguém enxerga. Porque quem enxerga pode me dar a direção. Mas um cego não pode me dar a direção. Ele é cego. Está claro? Decida isso na sua vida. Isaías 42, versículo 6. Terminando em 5 minutinhos, tá? Isaías 42, verso 6. Deus disse: eu, o Senhor, te chamei em retidão. E te darei, e te tomarei pela mão. Eu te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para iluminar a mente dos gentios. Por isso que em Efésios 1,18 ele orou para que tivesse olhos iluminados. Iluminados vem de luz. Atos 26:18, ó, das trevas para a luz. Luz do gentio. Luz significa entendimento. Deus disse, Isaías 42:6, eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei, eu te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. E vamos terminar com Atos capítulo 13, em 2 minutinhos. Atos 13. Isso aqui é a resposta do qual o objetivo de Deus é enviar o escolhido. Para tirar das trevas e trazer para a luz. Posso ouvir um amém? Para iluminar os olhos, a mente, o entendimento. Atos 13, 46. Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram para os judeus: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Atos 13, 47. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então quem foi destinado por Deus para a vida eterna, vai crer no evangelho da graça, não no evangelho da mentira, que tem que pagar, tem que fazer uma barganha, tem que fazer isso, tem que dar o sofá, tem que dar a casa, tem que dar o carro, tem que dar tudo. Não, isso aí é uma mentira. Isso é uma mentira. Os que foram destinados para a vida eterna não vão ser enganados, nem confundidos. Eles foram chamados por Deus. Eles foram escolhidos por Deus. Eles foram destinados por Deus. Deus tem um povo da verdade. No meio do povo da mentira, tem aqueles que amam a verdade. Por isso que Paulo diz para Timóteo: o Senhor conhece os que são seus. Amém? Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Quer aprender mais da graça? Aqui, ó. O primeiro, volume 1, e o mais atual, o volume 10, ó. O primeiro e o mais atual. Não sei se você já tem, talvez não tenha nenhum. Está atrasado, está ficando para trás. Você quer entender, quer compreender, não quer ser mais cego? Isso aqui ajuda a você entender a palavra de Deus. Tudo que eu prego está aqui, ó. Tudo que eu ensino está aqui. Adquira, cresça em graça e venha ser feliz. Mais palmas a Jesus e até domingo pela fé. Graça e paz, graça e paz.